Olá, meu nome é Ivan Barenboim, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a possibilidade de usar o método Sinclair, que é esse método de extinção farmacológica usando a naltrexona, se ele tem alguma aplicação em outros tipos de dependência química, que não o alcoolismo. Bem, primeira coisa importante ressaltar é que tudo que eu vou falar aqui tem menos evidência científica do que o tratamento pelo método Sinclair para alcoolismo, bem menos. Inclusive que a gente não sabe, por exemplo, em relação à cocaína. Infelizmente ainda tem pouca informação sobre isso. Os estudos com naltrexona sem usar o método Sinclair são inconsistentes, eles se contradizem. A informação ainda é incipiente e não tem estudos ainda realmente estudando o método Sinclair para tratamento da dependência de cocaína. Então, ainda é algo que a gente não sabe, infelizmente. Por falta de evidência científica, não dá para recomendar ainda o uso desse método para a dependência de cocaína. Mas faz sentido que funcione, pode ser que funcione, é uma hipótese. Em relação ao jogo patológico, que também é uma outra dependência, apesar de não química, mas é uma outra forma de descontrole em relação ao comportamento, já tem evidência científica que a naltrexona funciona, inclusive alguns estudos clínicos controlados com placebo demonstraram eficácia, porém esses estudos não enfocaram o uso da naltrexona pelo método Sinclair, por esse método de extinção farmacológica. Mas é bem provável que ela funcione por essa via de extinção farmacológica também no jogo patológico, já que, mesmo não tendo nenhuma substância sendo ingerida, o jogo ele também promove a liberação de endorfinas no sistema de recompensa cerebral. Em relação ao tabagismo, que também é algo ainda comum, ainda não tem evidência científica de que a naltrexona funciona, certo? Mas o método em si, não a naltrexona, mas a ideia do método tem algumas evidências preliminares que sugerem que sim, o método funciona para o tabagismo. Okay? Mas aí nesse caso, como o cigarro ele não atua por meio do sistema opioide, atua por meio do sistema nicotínico, o que a gente tem que fazer é usar uma substância que bloqueie receptores nicotínicos. Lá nos Estados Unidos tem algumas pesquisas com mecamilamina, que é uma substância originalmente um antihipertensivo, e eles usaram algo parecido com o método Sinclair, algo que permitia a extinção farmacológica, e tiveram um bom resultado. Aqui no Brasil não tem mecamilamina, mas é possível usar o Champix para esse fim. O Champix, que é a vareniclina, ele é um agonista parcial dos receptores nicotínicos, então é possível sim implementar esse método. O Champix, ele já é aprovado para tratamento do tabagismo, porém ele também não foi estudado especificamente com o método Sinclair. Mas é bem provável que o mecanismo dele também seja de extinção farmacológica. E por fim, outro problema sério, que aqui no Brasil é um pouco menos comum do que lá fora, mas que também tem bastante gente que sofre do problema, é a dependência química de morfina e derivados, oxicodona, dolantina e outros opioides. Será que funciona? Sim, funciona. Esse tem evidência científica tanto para a naltrexona em si, como o uso da naltrexona pelo método Sinclair. Então, é possível usar esse método para tratar esse tipo de dependência química, com morfina e seus derivados. A única questão que deve ser ressaltada é que esse tipo de dependência, o tratamento dele é um pouco mais delicado do que os outros, se você for usar um bloqueador de opioides, já que esses remédios eles são opioides, remédios ou drogas, são opioides, eles atuam justamente de uma forma direta nos receptores opioides, justamente esses receptores que a naltrexona bloqueia. Então, se a naltrexona bloquear de forma abrupta a atuação desse tipo de droga, o que vai acontecer é que a pessoa vai ter uma crise de abstinência muito intensa e pode ser perigoso. Então, primeiro a pessoa, nesse caso, teria que passar por um processo de desintoxicação, o que no alcoolismo não é necessário, e depois sim ela pode fazer o método Sinclair.
Bem, em relação a essas outras dependências, era isso que eu queria falar para você, e a gente se encontra aí em outros vídeos.